Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e neste vídeo eu vou falar sobre o uso da vírgula. Dentre todos os sinais de pontuação, é o que gera mais confusão em razão da quantidade de normas. Então aqui colocarei alguns exemplos para que vocês percebam quando utilizar e quando não utilizar. Terei então duas categorias. Primeiro eu vou expor os casos em que a gente não deve utilizar a vírgula e posteriormente casos em que devemos utilizá-la. Então, vamos começar pelos casos que não devemos. Primeiro caso, e é até o mais conhecido, inclusive quando alguém erra, é o mais criticado também, que não separar sujeito de predicado. Então, lembrando, o predicado envolve o verbo e complementos e adjuntos caso eles existam, certo? Então, um exemplo bem simples. Maria se arrependeu. Então, repare que aqui você não teria muito problema em identificar qual é o sujeito e qual é o predicado. Então, Maria é o sujeito, se arrependeu, o predicado. Não colocar vírgula entre Maria e se arrependeu. Gente, nessa situação que o sujeito é curto, fica mais fácil. Mas quando o sujeito é extenso, vários termos juntos formam um sujeito, fica um pouco mais difícil. E é justamente nesses casos que as pessoas costumam errar. Então, um exemplo seria: a parcela da população a favor do novo sistema não fará votação. Então, percebam que o sujeito é bem extenso. A parcela da população a favor do novo sistema. Então, de repente, se você está escrevendo um texto e principalmente se você estiver concentrado no conteúdo, pode ser que um caso como esse passe despercebido. Então, por isso que eu enfatizo o cuidado que devemos ter em relação ao sujeito e sua extensão. Dica que eu acho válida colocar aqui: tente verificar no verbo qual é o sujeito que se refere a ele. Então, por exemplo, quem não fará votação? Quando você pensa assim, você logo identifica o sujeito com mais facilidade. Ou no caso, no primeiro exemplo, no caso da Maria, quem se arrependeu? Maria. Então, quando você observa o verbo e a quem ele poderia se referir, com mais tranquilidade, você identifica o sujeito. Segundo caso, que não podemos utilizar a vírgula para separar algum termo de seu complemento. E por que eu falo um termo? Que pode ser tanto um nome como um verbo. Um caso de nome seria: não tenho medo de cães. Então, medo é um substantivo e de cães completou o sentido desse substantivo. Quem tem medo ou quem não tem medo de alguma coisa ou de alguém. Então, percebam que eu não poderia usar uma vírgula entre medo e de cães, certinho? Um exemplo de verbo, poderíamos colocar: ele quis isso. Então, isso, complemento de quis. Quem quer alguma coisa. E esse isso completou esse papel, então não podemos colocar uma vírgula entre quis e isso. Terceiro caso, não utilizamos vírgula para separar orações unidas por conjunção e que apresentem o mesmo sujeito. Então, um caso: Pedro virá e trará o que pedimos. Então, o sujeito de virá e trará é o mesmo, é Pedro. Então, por isso, não devemos utilizar uma vírgula entre essas orações, na posição antes do e. Quarto caso, não utilizamos vírgula para isolar orações restritivas, orações adjetivas restritivas. Bom, pessoal, eu tenho aqui no canal um outro vídeo explicando um pouco mais sobre orações. Então, neste eu não vou focar tanto nesse conteúdo, por já ter gravado um vídeo a respeito. Então, caso você tenha dúvidas sobre classificação de orações, veja o outro vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição, tá certo? Muitas vezes essas nomenclaturas são importantes para a gente dominar, para a gente compreender outros conteúdos, como os usos da vírgula. Bom, mas voltando. Não utilizamos vírgula para isolar orações adjetivas restritivas. As restritivas servem para destacar um elemento dentro de um conjunto. Então, por exemplo, digamos que você
esteja falando de uma pessoa em um grupo mais distante. Então você está de cá conversando com alguém e falando de uma outra pessoa que está logo ali. Então você diria: a pessoa que está de verde é minha conhecida. Vamos supor que seja esse o caso. Então você quis destacar, restringir um elemento ali. Então qual pessoa que está de verde? Então, basicamente, essa seria a ideia de uma restritiva. Quando for esse o caso, não utilizamos vírgula para isolar essa oração. Quinto caso, também não isolamos as orações substantivas. Então, não coloque vírgula entre uma oração principal e uma oração substantiva. Por exemplo, o chefe disse que ele estava liberado. Então, a oração principal seria: o chefe disse. A oração substantiva seria que ele estava liberado, certo? Então não teremos uma vírgula entre disse e que. Agora vamos aos casos em que a gente deve utilizar a vírgula. Primeiro caso, devemos separar local de data por vírgula. Era mais comum usar essa norma quando escrevíamos carta. Hoje as cartas perderam espaço para o e-mail, mas caso você precise escrever uma, não se esqueça de separar local de data. Por exemplo, Belo Horizonte, vírgula, 20 de novembro de 2020. Então, colocamos vírgula entre Belo Horizonte e 20 de novembro de 2020. Ok. Segunda regrinha. Utilizamos vírgula para isolar vocativo. Então, lembrando, vocativo é um chamamento. Então, suponha que você esteja chamando por uma pessoa, então você colocará o nome dela ou o termo que a ela se refere, e isolará esse termo por vírgulas. Por exemplo, Maria, corre aqui. Colocamos vírgula entre Maria e corre, porque estamos chamando Maria. Maria não é o sujeito dessa sentença. Outro caso, você, João, ficará responsável por enviar os e-mails. Então, como estamos conversando com o João, colocaremos então o nome dele isolado por vírgulas. Terceiro caso, separar elementos de uma enumeração. O estagiário ficou responsável por enviar as guias, os relatórios, os documentos e o questionário. Então, entre cada um desses elementos, a gente coloca vírgula, exceto no último, porque no último a gente utilizou a conjunção e. Então, nesse caso, não colocamos vírgula antes desse i. Quarta norma, isolar os adjuntos adverbiais. Aqui temos uma discussão sobre. Por quê? Porque quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, a vírgula torna-se opcional. Aí você se pergunta, como eu vou saber que trata-se de um adjunto de pequena extensão? A gente pensa aí em 3 palavras. Mais do que 3 é um adjunto extenso, menos do que 3 é um adjunto curto. Então, se no meio da sentença esse adjunto estiver lá e for de pequena extensão, você não é obrigado a colocar a vírgula. Mas, se ele estiver no início, é recomendável que você utilize essa vírgula para fazer esse isolamento. Então, um exemplo. Saíram ontem à noite para conhecer um novo lugar na cidade. Então, aqui temos ontem à noite, um adjunto adverbial de tempo e isolamos por vírgulas. A quinta norma, isolar expressões explicativas ou retificativas. Por exemplo, isto é, ou seja, ou melhor. Então, toda vez que você fizer essas menções, você pode isolar, você deve isolar esses termos por vírgula. Por exemplo, você pode chegar às 18, ou melhor, às 19, porque pode ser que eu me atrase. Então, esse ou melhor serviu para fazer uma retificação, para fazer uma correção, então deve ser isolado por vírgula. Outro caso, você pode pagar à vista, por exemplo. Então, esse por exemplo também indica aí uma expressão explicativa nesse caso. Sexto caso, marcar a elipse de termo. O que seria elipse? Quando você omite determinada palavra, isso seria uma elipse. Então, um exemplo. O local foi isolado, o povo impedido de passar. Então, o local foi isolado.
e o povo impedido de passar. Na segunda oração, nós teríamos a omissão de foi. Então, se tivéssemos completo a oração completa com todos os termos, seria o povo foi impedido de passar. Mas como eu não encaixei esse verbo, eu devo colocar uma vírgula entre o povo e impedido. A sétima norma, pessoal, é isolar aposto. O que seria um aposto? Um termo explicativo. É o caso que a gente mais utiliza o aposto. Então, quando você quer encaixar informações a respeito de um outro termo que você já mencionou, então você utiliza aí um aposto. Exemplo: o que compramos? Eletrônicos e móveis estragou. Então, eletrônicos e móveis formou aqui um aposto de o que compramos. Então, eu expliquei, eu detalhei o que compramos. Então, tanto eletrônicos como móveis, né, todo esse termo deve ser isolado por vírgulas. Próxima norma: isolamos orações adjetivas explicativas. Então, quando mencionei as orações adjetivas, lá nos casos em que não devemos usar vírgulas, expliquei que as orações restritivas são aquelas que você utiliza para destacar um termo dentro de um grupo. As explicativas, você só acrescenta uma informação em relação a um determinado termo. Por exemplo, o carro que te dei está imundo. Vamos supor que em determinado contexto não há outro carro em questão. Você deseja falar de um único carro. Então, nesse caso, você coloca vírgulas para separar, para isolar que te dei. Então, você só está acrescentando uma informação a respeito de carro. Então, por isso não faria sentido utilizar uma restritiva. Se não queremos uma restritiva e sim uma explicativa, devemos isolar a oração por vírgulas. E, por fim, o último caso em que a gente utiliza. Todas as vezes que você tiver orações separadas por conjunção e os verbos dessas orações tiverem sujeitos diferentes. Então vamos ao exemplo. O grupo A está presente nesta região e o grupo B está presente naquela outra. Então reparem que as orações têm sujeitos distintos. O grupo A constituiu o sujeito de um verbo e o grupo B sujeito de outro verbo. Então, nesse caso, colocaremos vírgula antes deste e. Pessoal, estes são os casos recorrentes, a gente usa o tempo inteiro. Então, sugiro mesmo que vocês tentem captar essas norminhas aos poucos. E é realmente aos poucos, porque são muitas, mas você vai se acostumando à medida que você for precisando. Sugiro que você faça um resumo. Inclusive aqui na legenda eu vou deixar esse resuminho para ficar mais fácil, porque você pode simplesmente copiar e colar para fazer consultas. E então, depois de um tempo consultando e de um tempo praticando, é natural que você consiga guardar todas essas normas. Muito obrigada por estarem aqui. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deem sugestões e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!